Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza, estamos de volta para o nosso estudo semanal do livro Que é o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, na companhia de duas figuras icônicas, não é? Icônico 1, nosso abraço a todos os amigos ouvintes. E o outro aniversariante Icônico do 2. dia, pois é. Ela não apresenta a gente, será que ela tem alguma coisa contra a gente? E o outro aniversariante do dia, que eu ia falar o nome, mas ele já se revelou. Quem foi o primeiro? O icônico? Não, o icônico Aloísio 1 fui eu aqui. Guigino. Agora deixamos o maior homenagem àquele que hoje completa mais uma primavera. 47 primaveras. Um idoso. E vai plasmar um bolinho na casa de cada ouvinte. Então, vamos nós, ficando mais velho. Não, porque ele diz assim, que no dia do aniversário traga o bolinho para comemorar aqui na rádio. Mas é um dia que não está no programa ao vivo, um momento, né? Então ele vai plasmar na casa de cada ouvinte. Não, mas você prometeu que vai trazer o bolo, né? Bolinho. Vai. Viu? Olha. Salgadinho e docinho também. De chocolate. Não, chocolate não. Sexta-feira ele vai sextar. Vai sextar. Pois é sexta, mas aí na segunda ela traz o bolo. E o senhor estando presente, o senhor vai colaborar. Eu venho. Para que seja bem. Se o bolo, eu venho. O senhor vai financiar o bolo. Misericórdia. O senhor vai financiar o bolo. Olha, só Jesus na causa. Então vamos lá, enquanto não chega o dia do bolo. Isso, não é? Então, onde nós estamos, Maria de Fátima Miranda? Nós estamos no capítulo 1º, quase finalizando a resposta de Kardec, a pergunta do padre, né, a afirmativa do padre, quando ele vai falar que a igreja proíbe as comunicações, sucessivamente vai falando das coisas só para referência de localizar. E a gente lembra que no último programa a gente terminou, né, e paramos no momento em que Allan Kardec iria explicar essa contradição aparente, né, de Moisés, que se por um lado, nos 10 mandamentos, nas tábuas do Sinai, ele inicia lá falando de não matarás, né? Ele fala em não matarás, como é que ele próprio, Moisés, conforme evocou aí o padre para justificar a proibição da comunicação com os mortos, ele diz para Kardec, o padre, olha, Moisés disse que pena de morte para quem se comunicar com os mortos. Como é que pode essa contradição, né? Se por um lado, nos 10 mandamentos, Moisés diz que a lei de Deus ordena não matarás, e ele próprio, em nome de Deus, diz que tem que matar quem se comunicar com os mortos. Então hoje Kardec iria explicar isso, e vai explicar na voz de Maria de Fátima Miranda. Jesus, só porque eu movi a página. Ele vai dizer que havia na lei mosaica... É porque eu fui ver até onde ia a resposta. Havia na lei mosaica 2 partes. Primeira, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai. Lei que foi conservada porque é divina, e o Cristo não fez mais do que desenvolvê-la. Segunda, a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes do tempo, e que o Cristo aboliu. Hoje, as circunstâncias são outras, e a proibição de Moisés já não tem razão de ser. Além disso, se a Igreja proíbe a evocação dos espíritos, poderá também impedir que eles venham sem ser chamados? Não estamos vendo diariamente manifestações de todos os gêneros entre pessoas que nunca se ocuparam com o espiritismo e antes de ele ser divulgado não se davam tantas delas? Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário, essa interdição seria inútil. Se, em seu tempo, podiam eles entrar em relação com os homens, ainda hoje o podem. E se são espíritos de mortos, não são exclusivamente demônios. Antes de tudo, devem ser lógicos. E aí? Quem vai comentar? Aloísio Guigino. Não, vamos ouvir você comentando.
É mesmo? Você estava indo tão bem. Pois é. Então nós vamos ver que a primeira parte da lei, que é a lei divina, quando Jesus ele vem ter conosco, ele resume toda, ele diz, aqui veio, né? Não vim derrogar a lei nem os profetas, mas dar cumprimento. E essa lei que ele se refere é justamente o decálogo. E a segunda parte da lei, que são leis civis, são pertinentes a cada nação, a cada povo, de acordo com seu costume, com sua cultura. Essa é transitória. Até mesmo porque a lei da reencarnação trabalha isso. Aqueles que hoje reencarnam em países onde a pena de morte, por exemplo, ela está presente, amanhã vão reencarnar em outros locais e vão poder experienciar de outra cultura. Já a lei divina, ela é permanente. É que deve reger todas as nações, em todos os tempos, não é? O quinto mandamento, né, do decálogo diz, não matar. Então, isso. Como é que o próprio Moisés, em várias situações, dizia que era para matar? Derrogando a lei de Deus. A gente, quando analisa, certo, e busca entender a resposta do porquê, ou para quê, essa questão da segunda parte aqui da lei mosaica, não a lei divina, mas a lei mosaica, nós entendemos a necessidade que Moisés apresentou de que essas regras mais duras fossem estabelecidas devido à dureza daquele povo e à situação daquele povo conduzido através das agruras de um deserto por anos e anos a fio e que precisavam de ter alguma coisa que os disciplinasse. Certo? E nós vemos que conosco ainda, espíritos nessa situação em que nós estamos hoje em dia, quando aqui chegamos, nós precisamos muitas vezes de leis mosaicas no lar, certo? Que fazem parte da nossa educação, certo? Fazem parte daquilo que nós devemos fazer e que ou não devemos fazer. E sempre em função da nossa dificuldade do entendimento, por vezes são adotadas punições ou são adotadas algumas restrições que fazem com que nós evitemos de fazer ou de cometer algum ato, mas por receio daquilo que venha a acontecer. No caso de Moisés, não faça isso porque senão vai perder a vida, certo? Que era o bem precioso que todos... A lei de conservação, A lei de conservação. Ninguém quer perder sua vida. Ninguém quer perder. Na questão 796 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, no estado atual da sociedade, século XIX e Europa. Aí tu imagina na época de Moisés, né? A gente está falando aqui dessa pergunta do século XIX, Europa. No estado atual da sociedade, questão 796, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Resposta dos espíritos, uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. E depois eles vão fazendo considerações que, infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que cortar o mal pela raiz. Mas se na Europa, uma sociedade avançada, século XIX, Paris, você tem esse entendimento, você imagina que o povo que Moisés tinha que lidar. E uma outra questão que, efetivamente, como o Aloysio falou, numa sociedade onde as leis são severas, você vê que os índices de criminalidade são mínimos. Por que no nosso país, o Brasil, nós temos tanta corrupção, tanta violência? Porque as leis são flexíveis, totalmente, cada um faz o que quer, vamos usar a palavra brandas, como a Aloysio colocou. Então, nos países cujas leis são severas, o índice de roubo, de violência, é mínimo. Porque são povos ainda, nós somos povos ainda rudes, atrasados, e que, por boa vontade, nós não seguimos as leis de Deus. Nós precisamos efetivamente de leis severas, conforme atestam os próprios benfeitores espirituais aqui na questão 796 de O Livro dos Espíritos. Há quem não goste de ouvir isso.
Mas não é o Eduardo quem está dizendo, são os espíritos que estão dizendo. E a própria prática de países que adotam leis severas, leis penais, a pessoa se for presa com droga, se for presa num homicídio, num estupro, ela vai ficar na cadeia o resto da vida. Esses países, a tendência é que o número de crimes violentos e bárbaros seja cada vez menor, inclusive os crimes de menor potencial. Isso mesmo. Não, eu prefiro não entrar nesse detalhe para comentar. Me abstenho. Então voltemos aí. Após a abstenção. Luísio, continua aí, pergunta do padre aí agora. Outra contradição. Não, ainda tem um finalzinho aqui, não tem? Nós já vimos? Já. Agora então, a igreja não nega. A igreja não nega que bons espíritos possam comunicar-se, pois reconhece que os santos também se têm manifestado. Ela, porém, não considera bons aqueles que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam, é verdade, que há penas e recompensas futuras, porém de modo diverso do que ela ensina, se ela só ela pode julgar o que eles pregam e, portanto, distinguir os bons dos maus. Quer dizer, então, só vale o que for. O direito de dizer o que é bom e o que não é. Aliás, nós vemos isso com determinada frequência em vários outros aspectos da vida humana, né? Os meus interesses em primeiro lugar, o resto está tudo errado. Não é assim? Agora, ele começa de qualquer forma, já depois do argumento de Kardec, dizendo que a igreja não nega que os bons espíritos possam comunicar-se. Mas quem são os bons espíritos? Aqueles que confirmam os dogmas e as práticas da igreja. Não pode contestar. Não. Quem qualquer contestação não é bom espírito. É demônio. É demônio. E deve ser morto. Segundo a lei mosaica. É por aí. E aí Kardec entra nessa questão com a resposta, né? Você quer falar, ô Miranda? Você está tão caladinha hoje? Vamos falar, sim. Vamos lá. Eis a magna questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de uma crença julgada inatacável. E então foi condenado a excomungado. Você vê que Kardec, inteligentemente, ele não fica só no campo metafísico, ele vai para o campo científico, né? Sim. Porque aí não é mais uma questão de um espírito desencarnado falar algo que contraria os interesses da igreja. Se um encarnado, um cientista sério, comprovasse que a igreja tinha interpretado equivocadamente os textos sagrados, esse cientista foi ameaçado com a morte pela própria igreja. Foi ameaçado não. Ou ele recuava, ou ele seria morto. Ele foi acuado. É isso aí. E ele recuou. Isso aí é uma questão muito interessante que nós vemos no primeiro capítulo logo do Evangelho, quando diz ali a união, né, entre a ciência e a religião. Nós vemos a história disto através dos tempos, né? Nós vemos que a religião, desde os primórdios, ela tinha um poder sobre todo o conhecimento do homem, que era muito pequeno. É poder de vida e morte, né? Não é isso? Então a religião é que tinha o poder da verdade. Tá? Quando a ciência começa a botar, vamos chamar assim, botar a cabeça de fora, tá? Nós vemos aí o heliocentrismo, certo? Uma série de outras colocações que a ciência propôs, aquilo contrariava, certo? Todos os dogmas ou crenças que a religião apresentava. Então, aquilo deveria ser expurgado, rejeitado, e aquele por quem ela chegava também deveria ser condenado de alguma forma, e de alguma forma até grave por vezes, né? Então é sempre a luta pelo poder, e isso é a coisa do homem. É o domínio, né? É o domínio, isso é a coisa do homem, não é de Deus.
Ele que tudo pode, não tenta dominar. É isso aí. Se os espíritos tivessem, sob todos os pontos, abundado no sentido exclusivo da Igreja, se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem certos abusos, teriam sido todos bem-vindos e não os qualificariam de demônios. Tal é também a razão porque todas as religiões, os muçulmanos como os católicos, crendo-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio qualquer doutrina que não é inteiramente ortodoxa, do seu ponto de vista. Ora, os espíritos veem não derribar a religião, mas, como Galileu, revelar-nos novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isso, é porque, como na velha crença de girar o Sol ao redor da Terra, estão em contradição com essas leis. A questão está em saber se um artigo de fé pode anular uma lei natural, que é obra de Deus. E se sendo essa lei reconhecida, não será mais racional adaptar a interpretação do dogma a ela do que atribuí-la ao demônio. Vocês já comentaram isso, né? Isso aí vem muito claramente colocado logo na primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando fala da lei natural. E na questão 614, Kardec pergunta o que é lei natural? E a resposta é: lei natural é a lei de Deus. E a lei de Deus é eterna e imutável. E a lei de Deus está presente em todos os acontecimentos da criação. E ela se divide em duas partes: as leis morais, propriamente ditas, e as leis físicas. Certo? E uma não pode se contradizer com a outra, porque na realidade tem a mesma origem. Se elas se contradizem e se ambas pertencem ao Criador, certo? E se uma delas está errada, onde errou o Criador? É uma pergunta Isso que merece ser respondida pelos que pensam da maneira que o que tem que prevalecer seja uma ou que seja outra. E essa dicotomia, essa separação, essa luta que até hoje nós vemos ainda acontecer entre a ciência e a religião e a fé. Certo? Quando na realidade deve haver um entendimento, porque ambas convergem para o mesmo objetivo, que é do esclarecimento e para a elevação do homem. Kardec faz uma comparação aqui, né? Ele traz a questão dos muçulmanos, né? Ele diz: os muçulmanos, como os católicos, crendo-se na posse exclusiva da verdade. Então, assim, por que nós tivemos tantas guerras religiosas? Por que tivemos católicos contra muçulmanos, muçulmanos contra católicos? Porque cada um achava que estava na posse da verdade, que o outro servia ao demônio. Então isso mostra a ignorância nossa, do ser humano, onde religiosos, em nome do seu Deus, né, no caso muçulmano, desrespeitam ao outro, né? Desrespeitam ao outro, matam, perseguem, torturam, mostrando a grandeza da doutrina espírita, né, que vem com uma mensagem de resgate do evangelho puro, que é do amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos, porque ao longo do tempo a mensagem de Jesus foi esquecida e deturpada. Porque... E não entendida, a realidade é essa. E até hoje eu digo que ela não foi entendida, não foi compreendida, porque se tivesse sido compreendida, a prática dos seus ensinamentos seria muito mais presente no nosso dia a dia. E Kardec diz aqui que os espíritos não vêm derrubar a religião, mas como Galileu, revelar-nos novas leis da natureza. Porque quando a religião está fechada dentro dos seus dogmas, dos seus conhecimentos, ela não está aberta a ouvir nem outra religião, nem a ciência. E aí ela se fecha dentro da sua ortodoxia e combate aqueles que pensam em contrário. E aí Kardec complementa dizendo que a questão está em saber se um artigo de fé pode mudar uma lei natural. Então não basta a igreja ou qualquer outra religião negar, por exemplo, a reencarnação. Se ela é uma lei natural,
Você não pode simplesmente proibi-la. Ela existe porque está dentro de uma lei natural da evolução. Você pode não entendê-la. Exatamente. Ou até não aceitá-la. Que é um direito. Já que Kardec diz que não está ali para discutir opinião. Mas, porém, isso não irá mudar a realidade de que a reencarnação é uma lei natural, uma lei divina. A que todos nós, gostemos ou não, acreditemos ou não, estamos submetidos. Essa questão é muito interessante, nós pararmos para refletirmos um pouco. Nós temos uma dificuldade muito grande de refletirmos sobre esses pontos que ainda são debatidos e muitas vezes até controversos, tá? Por respeitarem posições e opiniões diferentes e antagônicas, por vezes. Se nós vivemos num universo que é criação divina, aquilo que está ou que envolve não somente a parte material, mas nós, porque nós somos espíritos e nós também somos criação divina. Então, tudo isso tem que funcionar de forma harmônica, de forma que não haja essa luta de prevalecer um sobre o outro. Quando, na realidade, devem conviver e cada um, entendendo melhor aquilo que o outro coloca, possam convergir na mesma direção e no mesmo sentido de nossa elevação pelo conhecimento e pela moral. São as duas asas que nos remetem ao nosso porvir, ao nosso amanhã. Certo? Sem uma delas nós não levantamos voo. Então é muito importante que nós entendamos isso e não queiramos que a nossa opinião prevaleça sobre, muitas vezes, uma verdade científica. Você citou há pouco aí a reencarnação. A reencarnação já é algo que tem uma comprovação até científica, certo? Por meios que são utilizados e que demonstram que não existe outra explicação que não seja através da reencarnação. E tudo aquilo que não tem outra explicação que não seja através da reencarnação, deve pelo menos ser aceito enquanto algo mais contundente apareça, mais surja. E não negarmos inicialmente e peremptoriamente, sem qualquer chance de argumentação, de entendimento, essa possibilidade. Sem a reencarnação, nós não entendemos muito do que acontece na nossa vida, no nosso mundo, com as outras pessoas, porque cada um tem a sua trajetória diferenciada um do outro, certo? Somente através da reencarnação nós temos essa oportunidade. Sim. Então a reencarnação, eu não diria que seja um dogma, mas é uma base, um fundamento para o entendimento de um sistema. Esse é o verdadeiro sentido quando nós falamos em dogma. Dogma não é como nós adotamos hoje em dia. Não é algo inquestionável. É algo que não pode ser questionado. Não, dogma é alguma coisa que dá suporte a um sistema. Certo? Então, a reencarnação, ela é fundamental, ela é um dogma, porque dá fundamento, dá sustentação, certo? Aquilo tudo que nós vemos ao nosso redor. Essa questão do dogma gera muita confusão, né? Precisa entender. A doutrina espírita não é a doutrina dogmática a nível de que é constituída por situações inquestionáveis. Mas existe o dogma da reencarnação, que é um ponto fundamental. É a pedagogia divina para a evolução do espírito. Você vê que o próprio dicionário, eu estou vendo aqui, ele gera uma confusão sobre o termo dogma. Ele coloca aqui, ó, ponto fundamental de uma doutrina religiosa. Tudo bem, até aí tá ok. Apresentado como certo e indiscutível. Aí já é aquela sequência do já dogma. Fica complicado, né? Então, assim, temos que tomar muito cuidado. Mas quem disse que a doutrina espírita é o dogma é o espírito Erasto, justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala do dogma da reencarnação. Então, diante disso, chegamos ao final de mais um programa. Muita paz a todos. Até o próximo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Que Jesus nos conduza.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita Ano Ímpar. Estamos em agosto de 1859. Ele está aqui do meu lado, como sempre, Bill Fabiano Cordeiro. Seja bem-vindo. Bem-vindo, estamos juntos aqui sempre, em nome de Jesus. Perfeito. Estamos tratando de pneumatografia ou escrita direta. Paramos, lá, de uma paradinha no parágrafo lá. Quando dá pra gente acelerar a leitura, a gente dá uma acelerada. Quando não dá, faltava um minutinho para terminar o programa da semana passada. Exato. A gente parou lá no meio do parágrafo. Vamos dar continuidade, né, Bill? As explicações que ele vem dando aqui acerca do que é perfeitamente possível. Sim. Não é? Perfeitamente possível. Então, Allan Kardec continua dizendo assim: quaisquer que sejam os resultados obtidos em diversas épocas, não foi senão depois da vulgarização das manifestações espíritas, que foram seriamente consideradas a questão da escrita direta. O primeiro que parece ter feito conhecer em Paris nos últimos anos foi o senhor Barão de Guldenstube. Foi bom que você começou a ler, que caiu na tua mão. Pois bomba, é, né? Então, Guldenstube? Barão de Guldenstube. Exatamente. É isso aí. Médio pneumatógrafo sueco. Que publicou sobre esse assunto uma obra muito interessante, contendo um grande número de facsímiles de escritas que obteve. O fenômeno já era conhecido na América há algum tempo. A posição social do senhor citado acima... Esse senhor acima. Isso. Sua independência, a consideração que gozava no mundo mais elevado, afastam incontestavelmente toda a suspeição de fraude voluntária, porque ele não pôde se mover por algum motivo de interesse. Se poderia, quando muito, crer que ele mesmo era o joguete de uma ilusão, mas isso um fato responde, peremptoriamente, que é a obtenção do mesmo fenômeno por outras pessoas, se cercando de todas as precauções necessárias para evitar toda a fraude e toda a causa de erro. A escrita direta se obtém, como, em geral, a maioria das manifestações espíritas não espontâneas, pelo recolhimento, a prece e a evocação. Ela tem sido obtida frequentemente nas igrejas, sobre os túmulos, ao pé das estátuas ou de imagens de personagens que são chamadas. Mas é evidente que a localidade não tem outra influência senão a de provocar o maior recolhimento e a maior concentração do pensamento, porque está provado, que são obtidas igualmente sem esses acessórios. E nos lugares mais vulgares sobre um simples móvel doméstico, encontrando-se nas condições morais desejadas e se lhe une à faculdade medianímica necessária. No princípio, pretendia-se que era necessário depositar um lápis com papel. Os fatos, então, podiam se explicar até um certo ponto. Sabe-se que os espíritos operam o movimento e o deslocamento de objetos, que eles os tornam e os lançam,
algumas vezes no espaço. Poderiam, pois, muito bem tomar o lápis e dele se servirem para traçarem caracteres, uma vez que lhe dão o impulso por intermédio da mão do médium de uma prancheta. O poderiam igualmente fazer de um modo direto, mas não se tardou a reconhecer que a presença do lápis não era necessária e que bastava um pedaço de... Vamos mudar de página aqui, só um minutinho. Papel, dobrado ou não, sobre o qual se encontram, depois de alguns minutos, caracteres traçados. Aqui, o fenômeno muda completamente de face e nos lança numa ordem de coisas inteiramente novas. Esses caracteres foram traçados como uma substância qualquer do momento que não se forneceu essa substância ao espírito. Ele a fez, portanto, ele mesmo a criou, onde a auriu. Aí estava o problema. O senhor general russo, conde de B, nos mostrou uma estrofe de 10 versos alemães que obteve desse modo, por intermédio da irmã do barão de Guldenstube, colocando muito simplesmente uma folha de papel destacada de sua própria caderneta sob o pedestal da pêndula da chaminé. O tendo retirado ao cabo de alguns minutos, encontrou esses versos em caracteres tipográficos alemães bastante finos e de uma perfeita pureza. Por intermédio de um médium escrevente, o espírito lhe disse para queimar esse papel, como ele hesitou. Lamentando sacrificar esse precioso espécime, o espírito acrescentou: nada tema, te darei um outro. Com essa segurança, ele lançou o papel ao fogo, depois colocou uma folha igualmente tirada de sua caderneta, sobre a qual os versos se acharam produzidos exatamente do mesmo modo. Foi esta segunda edição que vimos e examinamos com o maior cuidado, com coisa bizarra. Os caracteres apresentavam um relevo como se eles tivessem saído, né, de uma imprensa. Né? Não é, pois, somente com o lápis que os espíritos podem fazer, mas com tinta e caracteres de imprensa. Um dos nossos honoráveis colegas da sociedade, Sr. Didier, obteve esses dias os resultados seguintes que nós mesmos constatamos e dos quais podemos garantir a perfeita autenticidade. Tendo ido com a senhora Hewitt, que há pouco teve êxito em ensaios desse gênero na igreja de Notre-Dame das Victoires, tomou uma folha de papel de carta, trazendo o cabeçalho de uma casa, de sua casa e de comércio. Dobrou-a em 4 e depositou sobre os degraus de um altar, pedindo em nome de Deus a um bom espírito qualquer que quisesse escrever alguma coisa. Ao cabo de 10 minutos de recolhimento, encontrou no interior e sobre uma das folhas a palavra fé, e sobre uma outra folha a palavra Deus, tendo em seguida pedido ao Espírito consentir dizer por quem isso for escrito, ela recolocou o papel, e depois de 10 minutos encontra essas palavras por Fenelon. Nossa, Bill, que bacana, né? Somente Fenelon. Somente Fenelon, né? Isso aí. Vamos nós, ele continua dizendo. 8 dias mais tarde, em 12 de julho, ele quis renovar a experiência e foi para esse efeito ao Louvre, na sala de Coisevox, situada sob o pavilhão do relógio. Sobre o pé do busto de Bussot, colocou uma folha de papel de carta dobrada, como a primeira de vez, como da primeira vez, né? Mas não obteve nada.
um jovem de 5 anos o acompanhava e se depositou o boné do menino sobre o pedestal da estátua de Luís XIV, e que se encontra a alguns passos. Crendo a experiência falha, se dispôs a retirar, quando, pegando o boné, encontrou embaixo e como escrito a lápis sobre o mármore as palavras "Amai a Deus", acompanhadas da letra B. O primeiro pensamento dos assistentes foi que estas palavras poderiam ter sido escritas anteriormente por uma mão estranha e que nelas não havia nada de notável. Não obstante, se quis tentar a prova, se colocou a folha dobrada sobre essas palavras e o todo foi recoberto pelo boné. Ao cabo de alguns minutos, se encontraram sobre uma das folhas estas 3 letras, A e M. Recolocado o papel com o pedido de aperfeiçoar, obteve-se "Amai a Deus". Quer dizer, o que for escrito no mármore, menos o B, ficou evidente, depois disso, que as primeiras palavras traçadas deveram estar a escrita direta. Disso, ressaltou o fato curioso que as letras foram traçadas sucessivamente e não de um só golpe, e quando da primeira inspeção as palavras não tiveram para serem acabadas, saindo do Louvre do Sr. D, foi para Saint-Germain, um Auxerrois. Obteve, pelo menos, procedimento às palavras "Sede humildes", Fénelon, escritas de um modo muito nítido e muito legível. Ainda se podem ver as palavras acima escritas sobre o mármore da estátua da qual acabamos de falar. Né, Bill? Que bacana. Estamos no programa Luz na Penumbra. Essa é a Revista Espírita. Agosto de 1859, com tanta coisa legal, tanta coisa bacana aqui. Poxa muita vida, coisa. né? E eu fico mais feliz que no próximo parágrafo que eu vou começar a ler, já não tem essas palavras difíceis que você pegou. Pois é, cara. Um monte de nome difícil aqui, tudo pra mim, né? Mas faz parte, é assim mesmo. Franceses, né? Com aqueles acentuação Meu Deus. na última sílaba. Sílaba ali é difícil da gente falar, mas vamos nós. Mas são parte bastante explicativa acerca da escrita direta, né, Renato? Kardec aqui não... Quer dizer, margem para dúvida... Já fez esse teste, Bill? Você já fez esse teste alguma vez? Do quê? De obter, assim, uma escrita direta? Não. Você já fez, já? Não, mas me deu vontade de fazer. Não deu, não? Deu vontade de fazer. Mas você precisa do ambiente. Exatamente. Então, aqui ele está falando do ambiente da igreja. Sim, a ambiência preparada para aquilo. Ele fala do ambiente da igreja... talvez na casa espírita você chega lá pro seu trabalho, ainda que ela esteja lotada, mas coloca um papelzinho num lugarzinho lá e depois vai lá buscar o papel no final do trabalho para ver se tem alguma coisa. Renato. Sobretudo nos trabalhos de psicografia. Sim. É porque assim, o que eu penso sobre isso? É a opinião do Bill, Fabiano, tá? A opinião minha, né? Quando a gente não crê que essas coisas em efeito, obviamente, precisam ser apresentadas pra gente. Porque aí vai dar veracidade de você que não crê, você caramba, alguma coisa há de estranho aí. Mas para mim, por exemplo, ou para o Renato, que acreditamos, não por ver, mas por sabermos que há isso, a gente na verdade não acredita, a gente sabe. Exato, né, Renato? A gente perfeito. sabe. A gente não crê simplesmente, a gente sabe. A gente sabe que é. Sabe que é assim. Então eu acho que é uma coisa meio desnecessária, né? Enfim, mas se acontecesse, ok, beleza, a gente só ia ratificar. Né? Aí legal, é interessante porque você pode fazer uma pergunta. Exatamente, ia acontecer conosco, mas a gente não é que nós não acreditemos. A gente sabe, mas se acontecesse com a gente só agradecer. Maneiro, esse feito aconteceu comigo. Além de eu acreditar, ele aconteceu de fato. Mas assim, eu penso dessa forma, não sei como você pensa, né, Não, Renato, sim, você está certo, você está né? certo, perfeito. Exatamente assim que funciona. Né? Vamos lá? Vamos lá então. Vamos falar da substância, né, de que são feitos. A substância de que são feitos esses caracteres tem toda a aparência da grafita do lápis e é facilmente apagada com a borracha.
Examinamos-lo ao microscópio e constatamos que não é incorporada ao papel, mas simplesmente depositada na superfície, ou seja, fica na superfície ali, ela suja, Sim. né? Ela não adentra, não se Exato. incorpora, né? Não se mistura, de maneira irregular sobre as suas asperezas, formando arborescências muito semelhantes às de certas cristalizações. A parte apagada pela borracha deixa à mostra as camadas da matéria negra introduzida nas pequenas cavidades das rugosidades do papel, destacadas e retiradas com cuidado. Mesmo o papel sendo liso, o que a gente não vê são rusgas, são frestas, relevos, e ali o grafite suja aquilo ali e se impregna ali. Né? Essas camadas são a própria matéria que se produz durante a operação. Lamentamos que a pequena quantidade recolhida não nos tenha permitido fazer a sua análise química, mas não perdemos a esperança de consegui-la um dia. Se nos reportarmos às explicações dadas no nosso artigo anterior, encontraremos a teoria completa do fenômeno. Para escrever desta maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que precisa, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal e fazendo-os sofrer pela ação da sua vontade as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Assim, tanto pode fabricar um lápis vermelho, a tinta de impressão tipográfica, a tinta comum, como o lápis preto, e até mesmo caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme tivemos a ocasião de verificar. A filha de um senhor que reconhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância análoga ao papel. Tal resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito em nosso número anterior e sobre o qual nos estendemos longamente, porque nele percebemos a oportunidade cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. É assim que de um ato ou de um fato aparentemente vulgar pode sair à luz. Basta observar com cuidado, e isso todos podem fazer, como nós, desde que se não limitem a observar efeitos, sem procurarem as causas. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender, se quiserdes conquistar adeptos sérios. A compreensão das causas tem ainda outro resultado, o de deixar estabelecer uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Então, Kardec nos convida aqui também à racionalidade, né, Renato? Perfeito. A gente saber entender o que pode, o que não poderia, mas ainda assim eu acho que... Mesmo que você vá fazer esse experimento, que você já é da doutrina, você já sabe que é, e tudo, pode fazer, problema nenhum. Não há nenhum impedimento nisso, não. Você pode fazer à vontade, vai lá e faz. Vai lá e faz. Mas consciente de que pode vir ou pode não vir. Né? Exato. Que tem uma necessidade, depende da pergunta que você vai fazer. Exatamente. Por isso que eu fiz a pergunta para você, Bill, tu já fez? Exatamente. Não é? Deu vontade, claro, mas precisa de um ambiente, precisa de uma série de situações e tal. Então, Casa Espírita é um lugar bom para fazer isso? Sim, é um lugar bom para fazer isso, apropriado. Como nós ainda somos espíritos ainda, não é? Precisamos de todo dia... Indescritíveis. Né? Todo dia tem que ratificar, todo dia tem que coisa e tal. Então é normal, perfeitamente normal. Eu sei que é, mas deixa eu perguntar. Exatamente. Eu sei que é, mas deixa eu, né? A nossa fé não é assim. Só para saber se a nossa ligação com ele está bem afinada, tá bem legal, ali, né? Afinada, pô. Vamos ver se, quem sabe, vem um Fenelon, né? Ui. Meu Deus. Mas enfim. Mas a gente está descontraindo, tá? A gente está descontraindo aqui, mas é isso. Você que... a gente precisa ter essa construção dentro de você. Ainda que muitas vezes você vai titubear, vai acontecer. A gente ainda é espírito falho ainda. Sim. A gente vai falhar. Não Faz parte do nosso processo. Faz parte, porque diante das nossas provas, das nossas situações que nós temos que passar, não é? Nós titubeamos na fé.
Não é, Bill? Não, e é lícito, Sabendo né, disso Renato? tudo, É a gente lícito. titubeia, então não tem problema a gente nenhum pega lá nisso. no Livro dos Médiuns, se eu não me engano, agora eu não lembro se é o capítulo 20 ou 23, né, uma passagem lá de Erasto, agora eu não me lembro o nome do capítulo. E ele fala ali que é pra gente duvidar de 10 verdades e não acreditar no embuste. Né? Então, acho que faz parte desse processo. Eu, por exemplo, sei lá, 30 e poucos anos atrás, quando eu li a minha primeira obra espírita, que foi o Nosso Lar, eu comecei a ver aquelas orientações, aquelas descrições ali do André Luiz, falando de aeróbus. Eu já introduzido na doutrina ali, mas ainda recém-chegado, eu falei, pô, mas que papo doido, né? De aeróbus, de volitar. Uma coisa bem que me parecia um pouco inverossímil, né? Mas ainda assim, enfim, faz parte do processo, né? A gente não deve acreditar cegamente, muito pelo contrário. A Kardec, a doutrina, nos pede a racionalidade da nossa crença, Exato. da nossa fé. Não é simplesmente acreditar, mas por que você acredita? Né? Eu acredito porque eu acredito. Não, tem que entender também por que você acredita. Não é isso, tem que ser Renato? dogma. Né? Exatamente. Não é, essa cadeira aqui é azul. Por que ela é azul? Exatamente. Tem uma série de coisas que fizeram com que ela fosse azul. Exatamente. Ela poderia ser preta, amarela. Como é que a luz entra o seu branca. cérebro identifica aquilo ali através do que a vista está mandando para ele de informação. Tem toda uma resposta técnica para isso aí. Exato, perfeito. Não é isso? Com certeza. E aí, você vai construindo isso dentro de você. Então é normal que você tenha curiosidades, que você tenha as mesmas curiosidades que o Kardec teve lá no início. O próprio Kardec, não é? Sim. Que ele teve. Se não fosse a curiosidade também, não é? Nós não estaríamos aqui. Aquilo tinha que ser despertado nele de alguma forma. A doutrina espírita precisava vir. Sim. Ela precisava vir de alguma forma, de algum jeito, né? Falta alguma leitura aí? Não, você já terminou. Não, ainda falta aqui, mas... não, vamos terminar esse pouquinho. Tem que nadar aqui rapidinho, né? Vamos lá. Agora vamos acelerar um pouquinho. Tá. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que até no momento sua principal utilidade tem sido a comprovação material de um fato sério, ou seja, a intervenção de um poder oculto que encontra nesse processo um meio a mais de se manifestar. Contudo, as manifestações assim obtidas raramente são extensas. Em geral, são espontâneas e se limitam a algumas palavras, sentenças e sinais ininteligíveis. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em siríaco, em caracteres ideográficos, etc. Mas ainda não se prestaram às dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou escrita pela mão do médium. E assim nós terminamos e no próximo programa, né, começaremos um espírito serviçal. Então chegamos ao final daqui a pouco, né, Renato? Pois é, tá acabando. Mas é o que eu estava dizendo, é isso. Você vai construindo dentro de você. E é assim a doutrina espírita. Ela vai se expandindo e se instalando, não é? Como verdade. Recentemente nós fizemos um estudo, não é? Que falávamos sobre o livro Religião dos Espíritos. Falávamos da questão 67, lá do capítulo 67, fala do materialismo, né? E era a pergunta 799 do Livro dos Espíritos. Sim. Então a gente pôde falar, olha, porque surgiram algumas questões, né, numa casa em que a gente estava naquela ocasião, em que, com relação à dificuldade que as pessoas têm de falar um pouco sobre a parte científica e tudo mais. Então eu pude dizer assim, olha, não se apoquente, né? Calma, relaxa. Porque o espiritismo, ele não vai ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Exatamente. E como a gente falou aqui em outros programas que a gente não precisa mais ir lá nas mesas girantes, eles precisarão. Exatamente. Não é? E de alguma forma eles já estão estudando a doutrina, de alguma forma eles já estão né, se familiarizando com ela, e aos pouquinhos o espiritismo vai se instalando e nós vamos nos construindo essa filosofia, né, essa realidade em nós. É esse o ponto, né, Bill? Exatamente. O que a doutrina espírita nos traz são questões mais filosóficas do que religiosas. São coisas da vida. Sim. Por exemplo, a reencarnação não é a doutrina espírita, pô. A reencarnação é uma lei natural. Pronto. Né? E pronto, só que ela está trazendo a luz. Exato. E como você bem citou aí o Leon Denis, é o futuro das religiões. Exato. Ou seja, muitas impressões ou informações que nós temos que a doutrina traz
será a base das demais religiões, sobretudo, por exemplo, a lei de reencarnação. Sim. Que todas partirão desse princípio básico, que pra gente é básico, Perfeito. a lei de reencarnação. Perfeito. Acabou, Bill? Acabou? Acabou. Chegamos ao final de mais um programa. Semana que vem estaremos de volta aqui. Não é isso, Bill? Um outro mês. Outro mês já, Outro né? mês já, com certeza. isso aí. Então, muita paz a todos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.